Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Essa noite é uma noite que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ouvir a palavra dele. Nesse tema que envolve família, algo que o Senhor ama, algo que o Senhor acha tão precioso. É uma bênção, uma dádiva de Deus para todos nós. E quem não ama a sua família, quem não quer o melhor da sua família? Então eu orei muito essa semana a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Não sou capaz de fazer uma mensagem, e graças a Deus por isso, que é Deus que dá a condição, é Ele que vai falar. Então, irmãos, e os irmãos vão abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 127, por favor. Salmos 127. Amém? Glória a Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Como tema dessa mensagem, Deus tocou no meu coração e é assim: como é a sua postura diante da sua família? Você quer salvá-la? Curve suas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloque na tua presença agora, Senhor, para te honrar, para falar que tu és Deus, tu és soberano, meu Pai. Meu Pai, me capacite de dar força para falar com a tua igreja, com a tua amada, Senhor. É a única coisa que eu te peço, me dá graça, Senhor, porque de mim nada há de teu veitoso, Senhor, mas me enche do teu poder, meu Pai. É que eu te peço e agradeço no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Bom, como eu disse, a família, é uma instituição que Deus criou. Para quê? Para que o homem não viva só, para que o homem possa ter com quem contar, porque nós sozinhos não somos nada, e Deus dá esse presente, que são pessoas para estar ao nosso redor, para nos ajudar nos momentos ruins, para nos ajudar, para dividir a alegria nos momentos bons, para que nós possamos crescer e nos desenvolver. É na família, no seio da família que nós aprendemos a lidar com a sociedade. Porque é uma pequena sociedade e como a gente age na família, normalmente a gente age fora. O inimigo, sabendo disso, que a família é um bem de Deus, é uma dádiva de Deus para o homem, ele quer o quê? Destruir. Porque ele sabe que no momento que ele destrói a família, ele consegue destruir a muitos aqui. Porque é muito difícil quando o inimigo vem e coloca uma planta na nossa vida. Mas só que é muito mais difícil quando você vê que o inimigo toca em alguém que a gente ama. Porque dói muito. E muitas pessoas, quando vem alguma situação na sua família, se entristecem, perdem a fé, abandonam a casa do Senhor e, pior, abandonam a presença do Senhor. Então o inimigo, ele sabe disso, ele é sagaz. Então o que ele tenta fazer? Deus instituiu homem e mulher para que eles pudessem se unir e construir uma família. E ele faz o quê? Problemas entre o casal, problemas entre pais e filhos, problemas entre filhos e filhos, problemas no seio da família. E assim você vê que, ao passo que o casal se separa, os filhos começam a sentir também o problema. O casal já sente, porque ele vai ter que procurar, normalmente procurar o companheiro, e não é o que Deus quer. Os filhos se sentem desamparados, e aí encontram consolo nas drogas, na bebida e em outras coisas, porque eles se tornam revoltados. Ou seja, olha esse plano que o inimigo tem. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá hoje estratégias para poder fugir, para poder vencer toda a cilada do inimigo. E aquela coisa que está enrolada na sua família, Deus, ele te traz hoje, para que possa ser desenrolado e voltar assim como Deus quer. Muitas vezes a gente tem que abrir mão, muitas vezes a gente tem que reconhecer o nosso erro, muitas vezes a gente tem que ser humilde, como foi dito aqui, e o Espírito Santo vem falando desde o início do culto, de humildade, abrir mão do próprio desejo, porque família é isso, não é só eu quero. Hoje a sociedade pensa assim, individualista. Eu quero, eu posso, eu vou e eu faço. Não quero saber de filho, de marido, de mulher, de nada. Por quê?
nesse pensamento, muitos casais já se separaram. Desse jeito, as pessoas olham para o seu próprio umbigo. E na palavra de Deus diz lá em Filipenses 3, versículo 18 e 19, diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, as pessoas estão se preocupando somente com o material, com o eu. Eu não quero saber da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, eu quero saber de mim. E aí, nisso que o inimigo vai falar, é mesmo, pensa só em você, você tem que ser feliz nessa vida, não liga não. Se é errado, se não é bom, mas faz. É isso que o inimigo vem falar para a gente. E diz assim também, segundo Coríntios 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bom, do casal que Deus tem para falar, Deus tocou no meu coração, que a palavra de Deus fala aqui, o homem vai se separar do pai e da mãe, e vai se unir à mulher, e vão se transformar todos em uma só carne. Daí começa toda a família. Ou seja, eles têm que se respeitar, eles têm que se amar, eles têm que se entender, eles têm que ser parceiros, um do outro, inseparáveis. A palavra do Senhor fala que Deus uniu, um homem não vai separar, mas para isso tem que ser uma luta constante. Sabe por quê? O inimigo coloca o quê? Você fez ter segredo com o teu marido, você vai ter segredo com uma outra pessoa. Já causa o terceiro entrando. Aí fala assim, mas já acontece? Nesses casos, tem uma colega minha, e ela deixou pra lá, deixou o marido de lá. Dá um troco, ao passo que se você conversa com o seu marido, você podia resolver. Olha, meu amor, você fez uma coisa que não foi boa comigo, poxa, eu não quero que você faça mais. Mas não, Deus fala assim, o inimigo fala para você, guarda nada, não fala não, fica calado e faz cara feia, faz cara feia porque ele tem que adivinhar, ninguém tem que adivinhar, a comunicação tem que ser o principal, porque foi assim, foi no afastamento que o inimigo, ele conseguiu enganar Eva, enganar depois Adão, não foi assim? Porque se os dois estivessem juntos, a serpente nunca ia enganar Eva. A serpente esperou o momento certo do marido estar longe. Adão estava longe, e aí a serpente veio. Poxa, é bonita essa maçã, essa fruta. Não fala que é maçã, a gente fala que é maçã, mas é fruto. Não sei qual é o fruto. Bonito, pode comer. A mulher, não, Deus falou que não pode comer desse fruto, não. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. Não! Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Ou seja, o inimigo quer transformar o pecado em algo que vai te edificar. E aí você fica naquela curiosidade, será? E o marido longe, não dividiu nada com o marido. Come, quando você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E a mulher foi lá, sem consultar o seu marido e comeu. Não foi? E depois levou para o seu marido, os dois comeram. E aí houve a queda, ou seja, a proximidade do casal. O seu segredo tem que ser com o seu marido. As suas dúvidas tem que resolver. A palavra de Deus diz que o homem ele tem que amar a sua mulher, entregar a vida por ela, assim como Cristo entregou a vida pela igreja. A responsabilidade do homem é o quê? A palavra de Deus fala que ele tem que amar e entregar a vida. Já parou para perceber que para a mulher, Deus não fala que ela tem que amar. Sabe por quê? Porque para a mulher é muito mais fácil amar do que para o homem. O homem tem dificuldade para amar. Por isso Deus só tem que amar, se esforçar para amar, porque o homem é muito visão, é muito carne, a mulher não é mais sentimento, a mulher é muito mais fácil. Então ele fala, ama a tua esposa, entrega a sua vida. E fala para a mulher, para respeitar o seu marido. Para as esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Porque esse relacionamento é Deus um mistério profundo, porque ele pega marido e mulher e faz a comparação entre Cristo e a igreja. E fala que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja tem que ser submissa ao seu marido, a Cristo. Por isso, eu vos declaro que pode a igreja tomar alguma decisão sem perguntar ao seu marido, a Cristo?
Não. Então, poderá a mulher tomar alguma decisão sem perguntar ao seu marido também? Não, ela tem que ser submissa. Mas, uma coisa, eu não quero pregar machismo aqui não, porque a mulher é submissa e respeita o seu marido quando ela sente que ele o ama e se entrega por ela. Aí está tranquilo. Por isso que a parte do homem é importante e às vezes é até mais difícil. Amar e entregar a vida é o quê? Ele abrir mão dos seus interesses, dos seus desejos. E aí a mulher ela pode realmente respeitar e ser submissa tranquilamente. Mas há uma conversinha aí no mundo onde a mulher tem que ser liberal. Não, a mulher tem que ser individual. Ela tem que fazer a vida dela. Trabalha, tem a sua casa, não liga para casamento, casa depois. E aí nós temos essas artistas aí. Tem um filho de um, mas não está casado. Tem um filho de outro, mas não está casado. Não, eu sou individual. Eu consigo, eu trabalho, eu faço isso, não tenho tempo para esse negócio de casamento. Estão todas aí, frustradas sentimentalmente. Mas tem um discursinho bonito na televisão. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí vai ver. Tem que tomar remédio para poder dormir. Tem que tomar remédio antidepressivo, porque chora toda noite. Por quê? Porque o plano de Deus continua sendo a melhor coisa. Que o homem se una à mulher e se torne as coisas uma só carne. Para isso, tem que haver isso, dedicação. Tem que abrir mão, tem que haver submissão, sim. O inimigo ele tenta fazer o quê? Não! Faz o seguinte, pode constituir outra família como? Uma coisa que a mídia vem colocando muito pra gente, o homossexualismo. Não! Pode sim, eles adotam uma criança, não tem problema nenhum. Mas muitas crianças que foram adotadas por casais homossexuais hoje estão fazendo tratamento psicológico que não conseguem entender essa relação com o mundo. Ou seja, o inimigo ele vai criando as suas estratégias para poder minar a família, para poder destruir a família. E se nós não tivermos atentos para isso, vamos achando tudo normal. Tudo é normal, e é coisa antiga, mas a palavra de Deus diz que o homossexualismo é abominação. E se diz antes, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não mente. Não mente. E a palavra de Deus diz que outra coisa que entra no meio do casal, que é uma coisa que vem destruindo muito, que são os adultérios. Eu estou falando para a casa de Deus porque isso acontece até aqui. E a palavra de Deus diz uma coisa, que o homem que trai a sua esposa, Deus não ouve a oração dele. Então, tome cuidado, irmão. Porque o homem é guiado pelo que vê, e às vezes ele vai se enlaçando, e ninguém vai colocando coisa para ele ver, e ele vai querendo ver mais, quando ele vai parar para perceber, ele já está enlaçado com o pecado. Aleluia! Por isso que muitas vezes, clama, e o céu é criado. Você onde está isso? Livro do profeta Malaquias. Diz assim, ó. Malaquias 2,13 diz assim, ó: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, Deus requer fidelidade do homem e também da mulher. Deus fala que como a mulher se afasta do homem, como é feio, assim Israel se afastou de Deus. Ou seja, Deus compara ao adultério como a idolatria. É como se porque quando nós adoramos outra coisa que não Deus, nós estamos perto do nosso marido. Então é assim também. O pecado da traição é o adultério, é uma idolatria. Deus odeia e abomina. Deus quer que vocês estejam juntos e tenham certeza do que vocês querem. Para os jovens, pretende ter um pouquinho mais de idade e cuidar, cultivar o seu casamento. Eu não sou casado, mas em breve serei. Noivo da região, e em nome do Senhor Jesus vamos nos casar. E pensar, porque é difícil. Aleluia. A gente escuta que é difícil manter o casamento, mas não é impossível. Porque quando tem a voz, o amor supera tudo. 1 Coríntios capítulo 13, o amor supera tudo. Todas as dificuldades. E Deus fala também. Só Jesus.
Que muitas vezes a gente fala que ama o nosso cônjuge. Eu amo a pessoa que está comigo, mas não trata bem, não cuida, não dá carinho, não dá amor. Que amor é esse que a gente fala que a gente tem? Tem que tentar. Deus manda falar para você, você ama mesmo? Então faça cuidar do que é teu. Porque se você não cuidar do que é teu, o inimigo vai entrar. Vai entrar. Porque às vezes a gente reclama. Deus, por que a situação está assim? Por que minha casa está assim? Você tem dado amor para os seus familiares. Tem cuidado. Tem zelado por eles. Ou você só tem cobrado, reclamado. Se a gente cobra, reclama, é isso, é aquilo, a gente não dá amor, não dá compreensão. E aí não dá. Imagina você se na vida toda só cobrando e reclamação. Como você gostar de estar com uma pessoa assim? É muito difícil. Agora, quando a pessoa ela te ama e entende os seus defeitos e procura te ajudar. Poxa, você errou aqui, vamos lá, vamos fazer de uma maneira diferente, com amor, com carinho, Porque às vezes Deus fala para a igreja parar de julgar e ter mais amor. Deixa julgamento para Deus. Vamos amar e vamos perdoar. O que é isso? Uma coisa que eu ouvi, o perdão, ele é tão bom, ele é tão grande, tão sublime, que o perdão, ele, por um momento, nos coloca parecidos com Deus. E na oração do Pai Nosso, ele fala, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se nós não perdoarmos as pessoas que fazem coisas ruins da gente, Deus também não vai perdoar a gente. Então a gente tem que parar e entender. Quem está de pé, cuida que não cai. Deus fala também para os pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Porque os pais, eles fazem parte do ensino. Tudo que o seu filho ele vai reproduzir, muita parte vocês pais que vão ensinar. E os pais têm que ser mais do que ensinadores, têm que ser exemplos. Porque uma coisa é você falar, faz aqui, daquele jeito ali. Pai, você faz, não faço não, faço do jeito mais fácil. Tem que ter exemplo. Porque de um jeito ou de outro, você vai ser exemplo positivo ou negativo para o seu filho. Não tem essa. Pai e mãe é referência, positiva ou negativa. Porque muitas vezes o pai só cobra. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que obedecer. Mas o pai é tolerante na igreja. Você tem que conversar comigo, mas o pai quando chega no trabalho não conversa com ninguém. Vai fazer as coisas dele, não está nem aí com o filho. O pai só quer cobrar que o filho esteja com boas notas, que o filho não tenha problemas na rua, que a comida esteja feita, a casa esteja lavada e limpa. Filho não é empregado. Ele tem que fazer tudo isso, tem sim. Não vou tirar a autoridade, mas você tem que chegar e conversar, meu filho, olha só, o trabalho do papai hoje foi isso, aquilo, outro, foi muito complicado, porque o seu filho vai começar a entender que você, além de uma figura de autoridade, é um amigo, está próximo. E aí, filho, como é que está na escola? Está difícil? Está tendo dificuldades? Olha, vamos fazer aquilo, uma conversa, amizade. Porque muitas vezes os pais colocam na figura de punição. Fez errado, toma, não vai sair, não vai fazer nada, televisão, não tem videogame, não tem isso. Glória a Deus. Você só coloca medo no seu filho. E seu filho tem que ter um temor, mas tem que ter amor. Deus, e como é que tem que ter amor? Se você mostra que você está preocupado com ele. Seu filho tem dificuldade, procure entender, antes de cobrar, antes de comparar. Porque é muito ruim falar assim, quando você está tirando nota ruim, o filho da fulana só tira 10. Até você se sente um lixo. E aí, como é que você vai fazer? Filho, você está tirando nota baixa? Vai estudar, tem que estudar, porque na prova seguinte você vai tirar uma boa nota, mas é só estudando. Não compara, não joga ele lá para baixo, não humilha, Tem que seu filho esteja sempre próximo de você. E esse envolvimento, essa relação entre pai e filho, ajuda muito na relação de nós filhos para com Deus. E isso eu falo por experiência própria. Por quê? Eu perdi meu pai quando ele tinha 8 anos. Mas até os 8 anos, eu tive no meu pai um exemplo de palavra, de homem, de dedicação à família, de amor. Ele me ensinou, me mostrava declarações de amor para minha mãe, para as minhas irmãs, cuidava, estava sempre disposto a ajudar. Muitas vezes, ele teve que dobrar o trabalho dele só para poder estar o dia do aniversário da minha irmã com ela. Olha só o esforço que o pai faz. E o filho, olha, ele falou assim, cara, meu pai me ama muito. Ele sente acolhido. Muitas vezes o crente ele não consegue viver, mas o filho não sentiu amor. Não sente amor, só sente cobrança.
E esse pai, em um momento que eu estava com ele, estávamos na praia, eu, ele e a minha irmã, a Aline, eu tenho um ano mais velho que eu. Tinha uns 6 anos, a gente estava na praia, na água, beirinha, daqui a pouco meu pai falou assim, vamos lá para dentro. E a gente subiu nas costas dele e fomos pegando na água, e começamos a brincar nas costas dele, estava muito fundo, estava muito além da gente. A gente estava brincando porque estávamos nas costas do meu pai, sabemos que ele é um pai que cuidava e zelava, e muitas vezes a vida com Deus é assim, a gente alcança voos mais altos porque Deus nos leva a lugares mais altos do que a nossa possibilidade, e a gente vai e diz, nossa, Senhor, como é que eu posso? Eu estou aqui, estou aproveitando, a bênção é muito grande, é isso, não é assim? Quando Deus abençoa, a gente fala só o papai mesmo, só Jeová para fazer essa coisa, e a gente está. Eu estava mais ou menos nesse clima. E chegou um momento que a minha mão soltou e eu caí na água, estava muito fundo. Muitas vezes na vida com Deus também é assim. A gente não aguenta, às vezes, um vento, uma coisa mais forte, e às vezes cai, desanima, perde o rumo e cai aí. Mas quando a gente tem certeza, quando a gente confia no nosso Pai, é diferente. Sabe por quê? Porque quando eu caí nessa água, eu me lembro, eu tinha 6 anos, mas eu me lembro nitidamente. Eu caí, mas eu prendi a respiração e esperei, porque eu sabia que meu pai, ele ia lá embaixo me buscar. Podia demorar um pouquinho, era só aguentar um pouquinho mais, que ele ia lá embaixo, ia me buscar. E foi o que ele fez. Ele foi lá, me buscou, me trouxe de novo. E é assim na vida com Deus. Quando a gente confia no nosso Deus, a gente pode cair no oceano que for, no problema que for, e não falo para você hoje. Prende a respiração e espera que o teu Deus vai mergulhar mais fundo que for daqui. Pode ser o problema que for. A palavra diz que no mais profundo do mar ele vai encontrar a gente, ele vai buscar. E se eu cria no meu pai, quando eu conheci a palavra de Deus, eu falei assim, nossa, café inabalável. Pode passar o que for, posso sofrer o que for. É duro, claro que ninguém gosta de sofrer. Não estou falando aqui para que vocês gostem de sofrer, não. Mas a gente sofre, mas espera e confia. Porque o teu Deus não vai te deixar desamparado. Ele confia nele. Não tem profundidade que possa segurar Deus. E diz assim também, outro problema que acontece com filhos é quando o pai, os pais fazem predileção por um filho e o outro filho não gosta, então um tem mais carinho que o outro. Acontece igual com Jacó e Esaú. O pai de Jacó gostava mais de Esaú, e a mãe gostava mais de Jacó. Olha o problema. Então, irmãos, vamos colocar, porque às vezes o filho faz uma coisa que a gente gosta e o outro não. A gente sempre gostou do filho tocar na igreja, aí você gosta dele. Ao outro que tem um outro ministério, ela não gosta mais de louvor, vou dar atenção que do violão, do isso, do aquilo, e o outro gosta mais de estudar, de ler a palavra, não é muito, rejeitado. Irmãos, temos que amar. Não importa como o seu filho seja, porque muitas vezes a gente quer que o filho da gente seja como nós não fomos. Queremos realizar os nossos sonhos dos nossos filhos. Não. É muita pressão. Eu tenho que ser jogador de futebol. Meu filho vai ser jogador de futebol, não importa. Às vezes meu filho quer ser engenheiro. Eu tenho que entender o sonho dele. Eu tenho que entender o sonho do meu filho e amá-lo. Porque a gente não pode amar só aquelas pessoas que concordam com a gente. Amar é você entender a dificuldade do outro e amar ele. Eu amo. E aconteceu muito isso. E outra coisa que os pais também fazem, que é a palavra que sai da boca. Porque muitos homens de Deus, homens de Deus abençoados, acabaram tropeçando nisso. Abriu a boca para falar do filho para amaldiçoar. E aí acontecia. Esse pai não tem muita força. Irmãos, são pais, profetizem bênção para os seus filhos. Porque a palavra de Deus diz que muitos pais, Isaac profetizou maldição para Esaú, e assim aconteceu. Profetizou bênção para Jacó, e assim aconteceu. A sua boca tem muito poder. Fala, você vai ser um fracassado, você vai sofrer, você é um preguiçoso. E isso vai entrando. Pensa que não vai entrando. Olha, são preguiçosos, estão vindo preguiçosos. O nome de Jacó já fez tudo. Mentiroso, enganador. De tanto falar que ele era enganador. Chegou um momento que ele fez o quê? Enganou. Ele passou e não teve para trás. Ou seja, se você falar muita coisa para o seu filho ruim, ele vai acabar fazendo. Profetizo bênção, nossa boca, nossa língua tem poder da vida e da morte. Então, profetizemos bênção, vida para os nossos filhos.
E igual a Jó. Jó, a palavra de Deus diz que Jó, quando seus filhos iam dormir, ele orava aos seus filhos e falava: Deus, os meus filhos pecaram, perdoa. Ou seja, um pai que se preocupava e orava em favor dos seus filhos. Né? Mas os filhos também, tem coisa que vai falar, porque eu falei com os pais, eu falo para os filhos também. Porque a palavra de Deus diz que os filhos têm que obedecer aos seus pais. Obediência! Obediência é, mesmo não concordar no que você fazer. Você entender que teu pai e tua mãe têm mais experiência do que você e sabe melhor. Porque você ama. Então, às vezes o pai fala: não vai. Ah, pai, porque não todo mundo vai. Não vai. Às vezes Deus tocou no coração dele, é melhor não ir. Não vai, seja obediente. Deus vai te dar outros momentos para poder aproveitar uma oportunidade. Né? A bênção vem pela obediência. E o primeiro mandamento com bênção é esse: honrar o teu pai e tua mãe. Que os dias se prolonguem na terra. Muitos aí não honraram pai e mãe e teve seus dias abreviados. Como? Já não estão entre nós. Né? E a gente sabe disso. Ou seja, a palavra de Deus não mente. Muitas vezes o pai vem e fala: não faz. O filho fala: não, vou fazer para mostrar para o meu pai que ele está errado. Aí pega a cara. Eu já quebrei muita cara que eu estava de frente com a minha mãe. E aprendi que a gente tem que ser obediente. Às vezes a gente não entende. Assim como Sansão. Ele queria uma mulher que não era do meio do povo de Israel. E aí o pai dele e a mãe dele falou: tem tantas mulheres bonitas aqui no meio do nosso povo, você vai deixar fora. Não, pai, eu me apaixonei por ela, é linda, é maravilhosa. O que acontece? Foi lá, atrás da mulher, foi no mundo. Muitas vezes na igreja também é assim. Nós temos que nos relacionar com pessoas do nosso meio, da nossa fé, porque julgo desigual é muito pesado. Quem é casado com quem não é crente sabe. E a palavra de Jesus é não separar, aguentar e tentar converter. Mas é tudo. Se pudesse escolher, não casaria. Ou então esperava se converter para casar. Porque é tudo. Já ouvi falar, pessoas falando: é muito difícil. Vai para a igreja e o marido está em outro lugar. Vai para a igreja ou a esposa está em outro lugar. Não é legal. Então, irmãos, vamos ser sabendo disso. Quem não é casado, quem está procurando casar. E a palavra de Deus diz isso. Ele foi buscar fora. E nisso, o inimigo de Deus está lá. Sai da presença do Senhor, sai do meio do teu povo. E pegou Sansão. Porque ele era muito forte, achava que podia acontecer, igual os jovens, né? Nós jovens somos assim: não vamos morrer nunca, podemos tudo, somos mais inteligentes que nossos pais, sabemos nos livrar de qualquer problema que acontece. E aí, como a gente cai, quebra a cara, a gente: pai, mãe, me ajuda, eu estou precisando. Aí pai se vira para poder suprir o erro, para poder reparar o erro do filho, porque o filho não pediu, a direção do pai não ouviu. Sansão, mais do que isso, ele perdeu a solução com Deus, perdeu a sua posição de servo de Deus, foi humilhado pelo inimigo, cego, e morreu depois. Mas antes de morrer, ele se arrependeu a Deus e foi utilizado. Então, irmãos, podemos entender isso, jovens, podemos entender isso, homens e mulheres. E a palavra de Deus diz uma coisa: vocês têm filhos, amigos, pessoas que estão longe, afastados, ou então, por esse problema que acontece, às vezes a gente fala uma palavra assim: que seu filho não quer mais ir para a igreja. Não quero mais ir para a igreja do meu pai, não, meu pai é muito durão, minha mãe também, não quero mais ir. E aí todo mundo está afastado aí. A palavra de Deus diz assim, para poder fechar, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e ao Sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, e que formei e fiz. O Senhor fala aqui: mesmo seu filho, tua filha, teu esposo, teu familiar, teu primo, tua irmã, esteja lá fora no norte, ou seja, nas drogas, nas prostituições, o Senhor fala ao norte: entrega, libera, fala lá para o tráfico, não retenhas, manda de volta, porque a palavra de Deus é forte, é fiel. E diz assim que a mãe que está sofrendo, o pai que sofre, diz assim, no livro do profeta Jeremias: assim diz o Senhor: ouviste um clamor em Ramá,
pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Olha o que Deus fala para você que é serva de Deus e é fiel a Deus, quanto ao teu filho, quanto àquela pessoa que tu ama que está no mundo. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Deus fala que eles vão voltar. E se você quiser, vão voltar logo, porque Deus não é mentiroso. E até que o Senhor me entregou, essa oportunidade não estou em Deus, Jesus.